perante Anás, Caifás e o Sinédrio. Acompanhado da malta que o seguia vaiando, Jesus foi conduzido no jardim de Gêtsemaní, movendo-se entretanto com grande dificuldade, por lhe estarem ligadas as mãos, e os guardas caminharam unidos a ele. Primeiro Jesus foi introduzido em casa de Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era sumo sacerdote. O ímpio Anás desejava ser o primeiro a ver Jesus como prisioneiro. Dali o conduziram para o palácio de Caifás. Enquanto se convocavam os membros do Sinédrio, o Supremo Conselho dos Judeus, Anás e Caifás interrogaram a Jesus, desejosos de apanhá-lo em alguma palavra que pudesse assegurar a sua condenação. Inquiriram-no primeiro acerca de seus discípulos e de suas doutrinas. Aí Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se ajuntavam, e nada disse de oculto. Depois, voltando-se ao que interrogava, disse: Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram e ao que lhes tenho falado. Eis que eles sabem o que é e que lhes tenho falado. Esses sacerdotes haviam enviado espiões para observar a Jesus e comunicar-lhes tudo o que dizia e fazia. Por intermédio deles, estavam suficientemente informados acerca do que Jesus fizera e ensinara em todos os ajuntamentos. Esses espiões haviam tentado tudo para apanhá-lo em alguma palavra a fim de ter de que o acusar. Por isso disse Jesus: Pergunta aos que ouviram. Dirige-te a teus espiões. Eles ouviram tudo o que eu tenho falado. Estão, portanto, no caso de prestar informações relativas às minhas doutrinas. As palavras de Jesus eram tão acertadas, tão incisivas, que o sumo sacerdote não teve a menor dúvida de que seu prisioneiro lhe penetrava as intenções. Um servo do sacerdote, porém, considerado a resposta de Jesus um desacato à dignidade do seu amo, bateu-lhe no rosto e disse: Assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus humildemente: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Jesus poderia ter ao seu lado, para auxiliá-lo, legiões de anjos celestiais. Constituía, porém, uma parte de sua missão sofrer em sua natureza humana toda a ofensa e opróbrio que os homens pudessem acumular sobre ele. Estando reunido o Supremo Conselho, Caifás apresentou-se na cadeira presidencial, ladeado pelos juízes. Defronte dele, alguns soldados romanos guardavam a Jesus. Atrás destes estacionava a turba acusadora. Caifás ordenou então a Jesus que operassem em um dos seus portentosos milagres. O Salvador, porém, fazendo-se de surdo, ficou calado. Entretanto, um único olhar daquele com que expulsara os vendilhões do templo teria bastado para dispersar toda aquela gente. Os judeus, nesses tempos, estavam debaixados do domínio de Roma e não tinham jurisdição sobre a vida de um homem. Nem sequer o Supremo Conselho tinha autoridade para dar sentenças definitivas contra algum criminoso. O único direito que lhes assistia era a denúncia e da exibição de provas contra o acusado, competindo somente ao juiz romano sentenciar o condenado. Para realizarem, pois, o seu ímpio propósito, era necessário achar alguma coisa contra o Salvador, que fosse reputada um delito perante as leis romanas. Tinham evidências bastante para fundamentar a acusação de que Jesus havia falado contra as suas tradições e muitas de suas ordenanças. Fácil lhes teria sido provar o desprezo que Jesus voltava aos atos dos sacerdotes e escribas, achando-os hipócritas e homicidas. Mas tudo isto os romanos não teriam levado em conta, visto que eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações eram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não eram concordes, ou os depoimentos eram tais que não podiam ser aceitos pelos romanos. Tentavam fazê-lo responder às acusações que lhe eram movidas. Ele, porém, parecia não ouvir. O silêncio de Cristo nesta ocasião foi assim descrito pelo profeta, exigindo-lhes
Ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Começavam, pois, a recear os sacerdotes, que não conseguiram obter uma prova de culpabilidade de Cristo, com que pudesse apresentar diante de Pilatos. Sentiam que o último esforço tinha de ser tentado. O sumo sacerdote levantou, pois, a mão para o céu e falou a Jesus, conjurando-o diante de Deus: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus nunca havia negado sua missão ou sua relação com o Pai. Sabia guardar silêncio quando injuriado por algum. Falava, porém, sempre de modo claro e determinante, quando sua obra ou filiação divina era posta em dúvida. Toda a vida estava tentando, os olhos de todos convergiram sobre ele quando respondeu: Tu disseste. Segundo o uso daquele tempo, essa resposta era o mesmo que dizer sim ou é de tal qual o disseste. Esta era a forma mais terminante de uma resposta afirmativa. Uma luz divina apareceu iluminar-lhe o pálido rosto quando acrescentou: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita da tua majestade divina e vindo sobre as nuvens do céu. Nessas palavras, Jesus apareceu-lhes, revelando o quadro que ali se desenrolava. Chamou-lhes a atenção para o tempo em que ele havia de se assumir a posição do supremo juiz dos céus e da terra. Então estará sentado sobre o trono do Pai, e a tua sentença não haverá apelação. Representou-lhes o dia em que ele, em vez de como agora, está cercado e ser maltratado por uma horda amotinada, havia de vir sobre as nuvens do céu, acompanhado de milhões de anjos com grande poder e glória. Então pronunciaria contra os seus inimigos a sentença definitiva, achando-se também o número deles nessa mesma turba que era o acusava. A estas palavras, com as quais Jesus acabava de declarar-se Filho de Deus e Juiz do mundo, o sumo sacerdote rasgou os vestidos em demonstração de horror que tais blasfêmias lhe causavam, e levantando as mãos aos céus disse: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Confirmada assim a culpabilidade de Cristo, uma fúria satânica se apoderou do povo. O clamor das vozes se assemelhavam ao uivar de feras. Arremeteram então para Cristo aos gritos: Ele é culpado, matai-o! E se não fora estarem presentes os soldados romanos, eles o teriam feito em pedaços diante de seus juízes. A autoridade romana, porém, se interpôs, contendo com as armas a violência da população. Os sacerdotes e os príncipes, confundindo-se com a baixa ralé, começaram então a cobrir o Salvador de insultos. Vestindo-lhe roupas velhas e sujas, bateram no rosto, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E, havendo-o despido, cuspiram-lhe o rosto. Os anjos de Deus relataram fielmente todo olhar de desprezo, toda palavra e todo o insultuoso de que foi alvo o Salvador. Um dia, aqueles homens vis que deles encarneceram, cuspindo aquele rosto digno e ameno, hão de contemplar esse mesmo rosto mais radiante do que o sol.